Versículo 27 diz assim a palavra do Senhor: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 7 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No capítulo 2 ainda, vamos ver o versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira, que lhe seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou com carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. E esse disse: esta agora é osso do meu osso, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. 25. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos o princípio de duas organizações: o casamento e a família. Logo após Deus criar todas as coisas, Ele teve essa ideia de criar essas duas organizações. As narrativas bíblicas mostram que a família, o casamento, é a instituição mais antiga, criada ali por Deus, ainda no Jardim do Éden. E a família, ela tem objetivos bem definidos: colher, nutrir, educar e direcionar o homem, dando-lhe um rumo, um destino na vida. E essa instituição, a qual Deus tem tanto amor, tem tanto apreço, nesses últimos tempos, vem sofrendo grandes investidas no mundo espiritual. Há uma força maligna no mundo espiritual, incumbida e direcionada todos os seus poderes, com um único propósito: destruir a família. Não se engane. Essa ideologia que está sendo pregada, que está sendo colocada diante de nós de goela abaixo, ou estão querendo colocar, uma ideologia que vem perverter e confundir a mente das nossas crianças. Parece que o inferno todo se reuniu com esse propósito, e todas as forças estão ligadas a isso. É uma ideologia perversa, cruel, que tenta tirar da criança aquilo que é mais agradável nela, que é a sua pureza, a sua inocência. Jesus vai falar que se a gente não se comportar em relação à pureza como uma criança, nós não vamos herdar o reino do céu. Estão querendo tirar isso das nossas crianças. Porque, infelizmente, querido, nós vivemos numa sociedade dissoluta, que está se dissolvendo. Cada um tem a sua verdade, a seu ponto de vista. A verdade, ela está sendo colocada como um ponto de vista individual. Cada pessoa tem a sua verdade. E nós, como cristãos, temos a palavra de Deus como verdade absoluta. A palavra de Deus para nós, ela é o que é e ela é o que diz. Nós cristãos, nós não cremos
na ideologia de gêneros e nem aceitamos a ideologia de gênero. Nós aceitamos e cremos na ideologia de Gênesis, que vai dizer aqui que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, os criou. É essa a ideologia que nós cremos. Não tem gênero meio termo. E eu recebi, esses últimos dias, uma imagem que me preocupou bastante, porque até nisso foram mexer. Eu não sei se é verdade, mas talvez algum de vocês tenha recebido. Me enviaram uma imagem de uma bonequinha, bonitinha, vestidinha, mas que essa boneca, ela possuía uma genitália masculina. Para você ver até onde o inferno quer chegar com isso, né? Confundir a mente da criança. Então, querido, nós devemos estar bastante atentos a respeito disso. Então, nós cristãos devemos, de posse da palavra de Deus, lutar contra essas investidas do diabo. Porque enquanto nós estamos calados, meus irmãos, o inimigo vai ganhando terreno na sociedade, nos lares e nas famílias. Por causa que nós estamos calados. Nós somos a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aqui? Se você esteve aqui domingo passado, o obreiro Natanael, ele pregou a respeito disso, sobre a fundação da igreja. Pedro vai afirmar, eu vou relembrar vocês, Jesus está sentado e ele começa a conversar com seus discípulos, e ele pergunta aos discípulos, está lá em Mateus 16, 18, ele vai perguntar, o que é que o povo está dizendo de mim? O que é que o povo está falando do meu ministério? E os discípulos vão dizer, olha, Senhor, uns falam que tu és Jeremias, outros vão dizer que tu és João Batista, outros chegam até a dizer que o Senhor é Elias. Mas Jesus não está muito interessado no que o povo está dizendo. Ele está interessado no que os discípulos estão pensando dele. Então ele vai dizer, e vocês que andam comigo todos os dias, o que é que vocês acham que eu sou? Eu imagino que ficou um olhando para o outro, mas Pedro, que era o falastrão, se você ler a Bíblia você vai ver, e Pedro disse, Pedro falou, poucos discípulos falam, mas Pedro fala, vai dizer, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai pegar aquela palavra e vai dizer, em cima dessa tua afirmação, eu vou fundar uma instituição chamada igreja, a minha igreja, e desde já eu vou lançar uma promessa em cima disso, as portas do inferno não terão vez contra a minha igreja. Então, queridos, a igreja do Senhor, a igreja que está firmada nisso, que está firmada na rocha, é a igreja que vai adiante, é a igreja que vence barreira, é a igreja que pula obstáculo, é a igreja que está firmada em Cristo, onde diabo nenhum vai prevalecer contra ela. As coisas que estão acontecendo no nosso país, muitas vezes são culpas nossas, porque muitos de nós, ou poucos de nós, quero dizer, oram pela nossa nação. Nós somos muitas vezes crente egoísta. É a minha família, é a minha vida, é a minha bênção. E esquecemos do coletivo. Esquecemos que nós somos igreja, nós somos um corpo. Quando um sofre, todos sofrem junto. Nós esquecemos que devemos orar pelas nossas autoridades, embora ela seja o Temer. Devemos orar por ele. Então muitas vezes nós pecamos ou erramos nisso. E na terra, a única instituição que ainda luta pela família, pela preservação e a manutenção da família, é a igreja. São as igrejas que ainda estão nessa luta. E por que não dizer só não, com Deus, mas é a igreja. Todos os meios estão se corrompendo de uma forma ou de outra, mas a igreja do Senhor, aquela igreja fundada em cima do princípio, em cima da rocha, ela ainda está lutando contra a minha, aliás, a favor da minha e a favor da sua família. A família tradicional, aquela família formada por um pai, pela mãe e pelos filhos. Deus não criou aqui macho e macho, fêmea e fêmea. Deus criou macho e criou fêmea. E eu sou veementemente lutador disso.
macho e fêmea. Não há meio termo, não há gênero. Você, meu irmão, se sua esposa estiver grávida, você não tem nenhum poder de alterar a biologia. Nós não temos nenhum poder de dizer, eu quero ter um filho homem, eu quero ter uma filha mulher. Não, ele é gerado e Deus vai direcionar esse gênero da maneira que Ele quer. Se você teve uma filha, foi a vontade de Deus, e ela é mulher. Se você teve um filho, foi a vontade de Deus, e ele é um homem. Não existe mulher com cabeça de homem ou homem com cabeça de mulher. Isso é aberração. Sabe? Querer colocar isso nas nossas mentes, na mente dos nossos filhos, isso é uma covardia. Quando eu digo que pessoas estão nascendo em corpo errado, eu estou dizendo que Deus deixou de ser soberano em sua vontade. Eu estou dizendo que Deus está fazendo coisa errada. Eu estou dizendo que Deus está caduco. Será que Ele não está vendo que as coisas estão saindo do prumo? Ele está vendo. E tudo que Ele faz é bom e perfeito. Inclusive você, inclusive seu filho, inclusive sua família. É perfeito porque foi feito por Deus, dentro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E por entendermos como igreja do Senhor, que tratar de famílias é uma tarefa social e também uma tarefa essencial e indispensável para o fortalecimento da sociedade e da igreja. Não há igreja forte, não há sociedade forte sem famílias fortes. E as famílias, elas encontram o fortalecimento em Deus, na palavra do Senhor. Não há outro meio para se fortalecer, para encontrar um caminho, uma direção verdadeira. Mas o que acontece, meus amados, é que muitas famílias, por escolha, têm se distanciado de Deus e estão doentes, adoecidas na sua base, adoecida onde tudo começa, porque a família, ela dá início na união matrimonial de um homem e de uma mulher. Ali é o início de uma nova família. O casamento é onde tudo começa. A Bíblia diz aqui que nós lemos: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Esse é o padrão de Deus. Esse é o plano básico do Senhor. E Jesus, mais tarde, vai dizer o seguinte: aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Mas o que acontece é que na nossa sociedade, nós queremos tanto ter paz e felicidade, mas nós estamos como que pervertendo uma ordem do Senhor. Hoje está se formando família, não nesses trâmites, mas no trâmite inverso. Como funciona? Pessoas estão se tornando uma só carne, estão se unindo a uma mulher e estão ficando na casa dos pais. Tudo inverso. O cara arranja a namorada, começa a fornicar, se junta com ela e vem morar com o sogro, com a sogra. Tem como dar certo, irmão? Está dentro dos padrões que Deus diz? Deixa o pai, deixa a mãe, se casa e depois se torna uma só carne. Então essas famílias têm se afastado do padrão de Deus. E o casamento foi estabelecido por Deus e é a união de um homem e de uma mulher que por amor resolvem se unir em matrimônio. Casamento não foi ideia de Adão, viu? Foi ideia de Deus. Adão não teve nada a ver com isso. Não foi ideia do homem. Deus viu Adão e diz: esse camarada está só. Não é bom que ele esteja só. Eu vou dar um fim nessa solidão de Adão. Então Deus teve essa ideia. Adão não pensou em mulher e filhos. Foi Deus.
Quem tomou a iniciativa foi Deus. Ele viu a solidão de Adão e resolveu solucionar aquele problema, acabar com a solidão de Adão. Se você está aí pretendendo um namoro, ou acha que já está meio encalhado, Deus está vendo a tua solidão. No momento certo, Ele vai intervir na tua solidão. Seja você minha irmã, seja você meu irmão. Não precisa ter pressa. As coisas de Deus acontecem no tempo certo. E quando é de Deus, e quando acontece, é para valer. É para sempre. É até que a morte o separe, como fala a Bíblia. Então não adianta nós darmos um passo além das nossas pernas. Não é bom que o homem esteja só. O que é que Deus quis dizer? O homem, ele estava incompleto. O melhor de Deus, o melhor do homem é a mulher. E o melhor da mulher é o homem. São dois seres que se completam nessa união mistério que é o casamento. O casamento é um mistério onde duas pessoas que nasceram e cresceram em lares diferentes, têm pensamento diferente, têm sexo diferente, ideologias diferentes, se unem para cumprir e levar adiante um propósito estabelecido por Deus: multiplicar e encher a terra. Quem teria essa ideia de colocar dois gêneros tão distintos juntos dentro de uma casa e dizer: olha, vocês vão se unir aqui, vão se multiplicar e vão cumprir um propósito que eu estou ordenando para você. Encham essa terra aí. Só Deus. E Ele dá graça para que isso não entre em tantos conflitos. Dois gêneros diferentes, um homem e uma mulher, mas que se completam no mistério casamento. O casamento, querido, ele não é a festa bonita, linda, que se fazem para celebrar uma união. A festa, ela é apenas um pontapé inicial da vida a dois. O melhor está por vir. E eu não estou falando da lua de mel. Eu estou falando da vida compartilhada. Esse é que é o bom. É ali que a gente aprende em dividir, em compartilhar. E o equilíbrio da vida conjugal está em saber compartilhar com o seu cônjuge tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Queridos, nós temos que propor no nosso coração, os cônjuges propor no coração, cumprir tudo aquilo que foi prometido no altar diante de Deus e diante dos homens. Cumprir. Porque está tão difícil hoje cumprir as promessas. Quando eu entro em aliança, morre a minha vida independente. Morre o meu eu e nasce outro. Nasce o nosso. Morre o meu, nasce o nosso, morre eu e nasce nós. É um conjunto. A independência, a vida independente já não existe mais. A prioridade passa a ser outra. Então, nós também precisamos propor no coração manter sempre acesa a chama do primeiro amor. A Bíblia, ela nos aconselha a nós termos cuidado com o primeiro amor em relação a Jesus. Sempre diz: olha, volte ao primeiro amor, você precisa voltar ao primeiro amor. O que é isso? Quem tem muito tempo de casado vai entender o que é voltar ao primeiro amor. É o tempo de namoro. É o tempo em que os casais conversavam. É o tempo em que o marido elogiava o namorado, elogiava a namorada. Está faltando tanta coisa, queridos, no nosso meio hoje em dia. As preocupações da vida, as correrias, têm tirado essa sensibilidade de hoje você dizer para sua esposa, para o seu marido que ama. Está tão difícil abrir a boca e dizer: eu te amo. Você está linda. Sabe? É difícil. Hoje, muitas vezes,
E nós, principalmente as nossas amadas irmãs, elas precisam ouvir isso, meus irmãos. A sua esposa precisa de um elogio. Há quanto tempo você não elogia a sua esposa? O cabelo dela. As mulheres passam tempo no salão, horas e horas, e quando chegam em casa mexendo para lá, não sei o que, não sei o que, e os irmãos nem aí, nem o elogio, né? A minha esposa, ela tem uma capacidade que eu não tenho e que eu admiro muito. Ela tem uma capacidade de acordar linda todo dia de manhã. Eu não tenho essa capacidade. Eu pelejo para acordar bonito, não consigo. Todo dia. Eu não estou falando de uma mulher maquiada e penteada. Eu estou falando que ela está ali assanhada, na cama, com os olhos inchados. E eu olho para ela e digo assim: meu filho, você está linda hoje. Você está mais linda do que ontem, quando a gente foi dormir. Mas isso, meu irmão, é uma coisa que não agrada somente a ela, agrada a mim. Sai do meu interior. Nós propomos no nosso casamento manter isso aceso. É difícil, é. Temos dificuldade, temos correria, muitas vezes não dá tempo nem se falar direito. Mas nós tiramos um tempo para nós precisamos disso, como cônjuge. Manter sempre acesa essa chama. Porque com o tempo isso tende a esfriar. Quando antes de casar, é uma coisa que você quer estar perto, quer estar abraçando, estar ali. Mas depois começa a se afastar, parece assim: não, conquistei, casei, pronto. Não, meu irmão, agora é que vai começar. Nós temos 14 anos juntos, 5 de namoro, 9 de casados. Vamos fazer agora no final de novembro, 9 anos de casados. Mas para mim, ela ainda é a mesma menina que eu conheci há 14 anos atrás. Tem a mesma beleza, tem a mesma essência. E eu amo do mesmo jeito do primeiro dia que eu disse: eu te amo. Aleluia. E eu pretendo até o fim da minha vida amá-la, respeitá-la, cumprir com tudo aquilo que eu prometi diante de Deus e diante dos homens. Embora que aconteça tudo o que acontecer. Passamos por dificuldade? Passamos, mas estamos juntos. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro levanta. E assim nós vamos levando a vida. Amém? Então, queridos, se o casamento não vai bem, toda a família está em perigo. As aflições da vida podem atingir a vida conjugal. Sim, pode. Poderemos muitas vezes entrar em conflitos, entrar em atritos. Porém, dentro de um lar cristão, os conflitos não devem passar do campo ideológico. São conflitos de ideias, de ideologias, choque de opiniões. Não pode atingir a ofensa e nem a agressão física. Nós temos nossas diferenças, nossas ideias, e nós debatemos essas ideias na conversa, na palavra, e traçamos ali encontrar uma solução para aquilo que está sendo proposto. Nada de agressão e as ofensas. Tenha muito cuidado com palavras no momento de raiva. Tenha muito cuidado. Depois que sai, já era. E depois que fere, pior ainda. Então nós devemos ter, como cristãos, devemos ter esse cuidado. Então, quando o momento é de atrito, de conflito, deve entrar em ação um fator muito preponderante: a comunicação. Nós estamos falando de casamento, de família, e dentro do lar, a comunicação, ela é indispensável. E você pode até dizer assim: irmão, mas quando a gente está com raiva, ninguém quer nem se falar. Eu não consigo nem olhar para a cara dela. Eu não consigo nem olhar para a cara dele. É aí que você deve pedir graça a Deus para iniciar uma conversação, para iniciar um diálogo. Porque o inimigo, meu irmão, parece que, eu já falei aqui uma vez, eu acho, é diferente a raiva que você sente de uma pessoa da raiva que você sente da esposa ou do marido. É diferente. Existe uma sensação diferente.
Eu não sei porquê, talvez seja porque você confia e se frustrou. Mas é diferente, o inimigo, ele parece que ele adosa mais esse sentimento. E que se você não tiver cuidado, aquilo entranha no seu coração. É por isso que a Bíblia diz o seguinte: não vão dormir brigados. Não deixe se pôr o sol sobre a sua ira. Irar, muitas vezes, não é nem pecado. O pecado é o que vai acontecer no momento da ira. Paulo vai dizer, se ire, mas não peque. É difícil, né? Então é muito bom muitas vezes não se irar. Porque muitas vezes, quando estamos irados, costumamos pecar contra Deus e contra o nosso cônjuge. Então, a falta de comunicação ou a comunicação defeituosa, ela tende a agravar muito os conflitos conjugais. Quando não há comunicação, ou quando há apenas aquela comunicação de monossílabos, sim, sei, não, vou, sabe? O menino está sem leite, sei. O gás acabou, sim. Amanhã vence a fatura do cartão, eu sei. Então, essas comunicações não funcionam. Dentro do casamento não funciona. Então, muitos casais hoje, muitos casamentos têm se desfeito porque pequenos conflitos não foram tratados no seu início e se tornaram grandes monstros destruidores de lares. O exemplo é de uma casa. Uma casa, ela não cai de uma vez. Ela começa uma rachadura aqui, um vazamento ali, uma goteira acolá, e a pessoa não vai tratando disso, não vai tratando de dar manutenção nisso, e quando se dá por fim, a casa caiu. Mas caiu como? Ela dá avisos, né? Da mesma forma é o casamento. Se você não tratar os pequenos conflitos, eles vão se tornar grandes. E muitas vezes a pessoa vai dizer, mas fulano deixou fulano só por isso? Só porque ele fez isso? Você não sabe. Talvez seja a 1000ª vez que ele faz aquilo. E aquilo acumulado se tornou uma coisa grande e absurda no coração de alguém. Né? Então, como é que a gente resolve esses conflitos no lar? Gritando? Se agredindo? Não. A gente se resolve se comunicando, conversando. A comunicação entre cônjuges, ela deve ter 2 aspectos muito importantes: clareza e objetividade. O que é que você quer? Aonde você quer chegar? O que é que você pretende? Clareza. Quando as coisas não estão bem, vamos conversar. Quantos casais tem aqui? Casais. Muitos casais, para a glória de Deus. Vocês casaram por amor? Respondam isso aí, pelo amor de Deus. Eu creio que todo mundo casou por amor. Ninguém foi obrigado a casar. Foi uma livre e espontânea vontade dos dois, de estarem juntos, pertinho, morar na mesma casa, deixar de... Eu tinha uma coisa assim, eu namorava até às 10 horas. E quando dava 10 horas eu não queria ir embora. E nem ela queria entrar. Da mesma forma deve ter sido vocês. Não queriam largar um do outro. Natanael saiu lá de casa às 11 horas, né, Natanael, da casa da mãe? E eu pegava no pé dele, esse horário está muito tarde, meu tempo era mais cedo, né? Porque não queria sair de perto do outro. Então, gente, o que acontece é que as igrejas, a palavra de Deus, ela trata com objetividade os casais no ponto de manter isso. Nós estamos tratando de manutenção disso, de casamento, para que vocês venham a ter essa sensibilidade de que precisam da orientação de Deus, para que esse amor de vocês sempre fluam. É disso. Se eu tenho alguém que vai me orientar, me ensinar, a cada dia estar mais perto daquela pessoa que eu queria estar perto, que eu quero estar perto,
Eu vou entrar com unhas e dentes nisso, eu quero ouvir, eu quero saber o que é que Deus diz, o que é que Deus, qual a orientação de Deus para que o meu casamento nunca acabe. Porque não é isso que eu quero. Então nós precisamos atentar mais para o que diz a palavra de Deus. Então se alguém está dizendo que relacionamento sem conversa é ruim, eu vou tratar de trazer, ou de começar a mudar esse no meu casamento. Vou conversar mais. Hoje, nós temos esse hábito de conversar. A gente tem esse hábito desde o namoro. Tudo que a gente é hoje, a gente traçou no nosso namoro. Nós tivemos 5 anos para namorar. Passou de tu, Aleph? Passou não, né? Então, 5 anos para namorar. Vocês já têm todo o tempo para planejar. Bem-aventurados são. Porque um casamento que se uma pessoa conhece 1 a 2, 3 meses e já estão casados, é perigoso. Não é dizer que não vai dar certo, meu irmão. Eu vou dizer que você tem um preço maior a pagar. Mas quem namorou mais, tem mais chance de dar certo. Porque conversou mais. Porque conheceu melhor o outro. E talvez não tenha tantas surpresas ruins. Né? Conheço pessoas que se casaram com 7 dias de conhecido. E sofre. Porque nós precisamos disso, nos conhecer melhor. Então a clareza e a objetividade no casamento tem que ser muito interessante. Tem que ser, como é que eu posso dizer? Tem que ser uma coisa cultivada. Muitas vezes, nós não somos claros, não somos claros naquilo que queremos. E muitas vezes acontece isso com as nossas amadas irmãs. As irmãs às vezes pensam que a gente adivinha o que elas pensam. Irmã, nós não adivinhamos o que vocês pensam. Sejam claros e objetivos. Às vezes a minha esposa quer alguma coisa, ela diz assim, vou falar, meu filho, eu quero comer alguma coisa diferente. E eu digo, o que é que você quer, minha filha? Não sei. Né? Então, e fica naquilo, algo que eu nunca comi, mas não sabe o que é. Então fica difícil para nós conseguir, né, irmãos? Se ela não sabe, muito menos nós que não estamos no desejo. Então, às vezes, as irmãs não são objetivas e ficam irritadas quando a gente não consegue satisfazer aquilo. Falta de comunicação com clareza. Né? Eu quero comer bisteca, eu quero comer feijoada, eu quero comer uma pizza. Isso é clareza. Para onde a gente vai? Vamos para Canto Fulano e tal. Né? Então, isso pode se tornar engraçado, mas pode causar problema quando não é bem distribuído, quando não é bem explicado. Então, queridos, saber se comunicar é importante no casamento, porque muitas vezes, muitos casais aí estão com problemas grandes, ou até aumentados, uma coisinha pequenininha se tem tornado enorme, porque não tem comunicação no relacionamento. E é nas conversações que nós entramos em acordo. Lembra dos conflitos? É conversando que se entende. É conversando que a gente acha um meio termo. É no acordo. O acordo é algo muito necessário dentro da vida conjugal. Acordo. Não tem como vocês caminharem, trilharem um caminho, se um quer andar para a direita e o outro quer andar para a esquerda. É melhor ir primeiro para a direita e depois voltar a ir para a esquerda. Mas que os dois estejam juntos. Né? Então, e para muitas vezes a gente conversa, entra em acordo, mas não quer se sacrificar para cumprir os acordos propostos. E como é ruim viver com alguém que não cumpre a sua palavra. O marido que não cumpre a palavra. A esposa que não cumpre a palavra. É muito comum a mulher dizer, mas nós não concordamos em fazer isso, não foi, amor? E o amor não fez. Não é contigo não, viu, Marcelo? A irmã chama você de amor, né? Mas não é contigo você não. Né? Então, o acordo. Ou então a gente viver com pessoas que só quer as coisas do seu jeito. Não, no meu casamento é do meu jeito. É do jeito que ele quiser. Ele me conheceu assim. E não é assim.
Melhor é quando os dois estão dispostos a fazer sacrifícios, um em prol do outro, e os dois fazerem sacrifício em prol da família. Uma vez eu tenho que ceder para minha esposa, e outra vez ela tem que ceder para mim. Muitos casais não gostam a questão do acordo, é porque acham que alguém vai sair perdendo no acordo. Não, queridos. Ninguém vai sair perdendo no acordo. O único beneficiado no acordo é o casamento, é a família, é o relacionamento conjugal. Então não pense que eu vou ceder para ele vai achar sempre que eu vou pecar sempre perdendo, ou ela vai pensar que sempre que eu dou o braço a torcer é eu. Muitos casamentos caminham assim. Só um lado está cedendo e o outro lado não. Mas não é assim que funciona. Alguém tem que ceder uma vez, outra vez, e assim vai caminhando. A família é a prioridade, e não eu. É a minha família que é a prioridade. A minha esposa tem que entender que a família é a prioridade, não ela. E assim, nós vamos cumprindo o propósito de Deus. Então, queridos, quando o casal se propõe a cumprir todos esses planos estabelecidos por Deus, a família, ela tende a avançar, a progredir, a ter vitória, a andar de fé em fé, a andar em bênção, porque nós estamos seguindo os parâmetros estabelecidos aqui na palavra de Deus. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é o mais interessado que a sua família dê certo. Não é nem você, é Deus. Ele é mais interessado do que você que você prospere, que você tenha paz, que você tenha felicidade, que a paz de Cristo reine no seu lar. Jesus, Ele é o mais interessado nisso. Queridos, a comunicação é um dos problemas que podem trazer conflitos para os lares, ou melhor, a falta da comunicação. Mas também, diante desse mundo globalizado que nós vivemos, diante de uma recessão econômica cruel, o fator que tem trazido também crises para dentro dos lares é a má gestão dos recursos financeiros. Irmãos, quando a gente namora, nós temos planos e sonhos de ter uma casa, de ter um carro, de ter um bom emprego, mas tudo isso depende de recursos financeiros. E o casal, desde cedo, ele precisa conversar sobre essas questões. Porque, por incrível que pareça, traições e adultérios passam longe de desmanchar casamento. O que mais desmancha casamento se chama brigas por dinheiro, questões financeiras. É o campeão de dissolução de casais. Questões relacionadas a dinheiro, a finanças, a má gestão dos recursos familiares. Então, essa é uma área em que os cônjuges devem ter bastante equilíbrio. Como eu falei, grande parte dos conflitos dos casais, sejam cristãos ou não, está relacionado a problemas financeiros. Lembra do compartilhar a vida? Momentos bons, momentos ruins, os bens, os problemas. Queridos, a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. Paulo vai dizer que nem a morte. Trazendo para o mundo do casamento, só a morte separa um casal. Quando você pensar em se separar, pense nisso. Só a morte poderá nos separar. Mas você pense nisso como se o seu cônjuge estivesse morto. Aí você vai sentir a dor de como é essa separação.
Porque ninguém para pensar. A gente promete diante de Deus. Deus, querido, Ele não interfere na sua escolha. Pense bem. Essa mulher que está do seu lado aí, você escolheu. Esse homem que está do seu lado aí, você escolheu. Embora você não tenha pedido orientação a Deus, Ele respeitou a sua escolha e estava presente no dia da sua aliança. Ele quer que você cumpra a sua aliança. Ele vai lhe dar graça para isso. Embora você não tenha pedido o conselho dele. E foi até que a morte o separe. Talvez você nunca tenha parado para pensar no seu cônjuge morto. Mas é isso, é essa dor que você deve sentir quando o diabo colocar na sua mente a ideia do divórcio. Você vai repreender dizendo: demônio do inferno, só a morte separará eu do meu marido. Só a morte separará eu da minha esposa. Porque Deus está no meu casamento e não há inferno que se levante. Porque eu sou a igreja do Senhor e sobre a minha vida tem uma promessa: você não prevalecerá na minha casa. Porque quando o negócio aperta, a gente esquece tudo isso, né? Eu quero deixar isso mesmo, não dá mais certo não. E parece que isso alegra muito o coração do diabo, enquanto entristece bastante o coração de Deus. Então, queridos, nós devemos ter esse cuidado com o dinheiro. O dinheiro no casamento, ele deve ser uma forma de você alcançar os seus objetivos. Ou seja, o dinheiro ele só tem finalidade quando ele é gasto. Por incrível que pareça, né? Tem gente que não gosta de gastar dinheiro. Mas ele foi feito para gastar, irmão. Ele cumpre a sua finalidade quando ele é investido. Quando ele é gasto. Quando ele é gastado mesmo. Então, na vida do casal, o dinheiro ele não deve ser o objetivo em si. Isso é uma forma de alcançar um objetivo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro ela é a raiz de todo o mal. Observe que o dinheiro, na Bíblia, compete o coração do homem com Deus. A Bíblia vai dizer, olha, não podemos servir a dois senhores. Ou serve a Deus, algumas versões dizem ou as riquezas, ou a mamon. Não podemos. Então não deixe que essa busca descontrolada por dinheiro atrapalhe a sua vida conjugal. Muitas pessoas têm 3, 4 empregos, não para em casa, não cuida da família, não está presente na criação dos filhos, achando que trazer recursos vai suprir a ausência. Seu filho precisa da sua presença, meu irmão. Ele não precisa do presente. O maior presente de um filho é a presença do pai, para orientá-lo e ensiná-lo. Se você falha nisso, você está falhando como o propósito que Deus designou para você. Então, não deixe que isso seja uma causa de divisão entre os cônjuges. Não podemos deixar que o dinheiro roube o lugar de Deus no nosso coração. O casal, como eu falei, desde cedo precisa solucionar essas questões em relação a finanças, antes que se torne uma bola de neve. Estourou, meu irmão, é só juntar os cacos e seguir em frente. Mas antes disso, devemos tratar de forma preventiva essa questão do salário, essa questão do dinheiro. E nós temos algumas orientações em relação a isso. São orientações que você já deve ter ouvido. Mas o engraçado é que o apóstolo Pedro, na sua carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer, olha, eu, enquanto viver, vou falar para vocês das verdades de Deus, muito embora vocês estejam firmes nelas. Eu vou sempre admoestar enquanto eu for vivo. Muito embora você esteja firmado, muito embora você já faça. Culto da família pode ser até parecer repetitivo, os mesmos assuntos, os mesmos temas. Mas nós precisamos ouvir, nós precisamos entender, porque muitas vezes a gente escuta,
mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não atentamos para isso. Então, para que você não venha ter tantos problemas, tem algumas dicas em relação a finanças no lar. Não gaste acima do que você ganha. Parece simples, né? Importante, viu? Muitas pessoas não atentam para isso. Ganha 1.000, irmão. Não gaste 1.200. Ganha 2.000, irmão. Não gaste 2.500. É bom que você tenha condições de investir uma poupança, de guardar para um recurso, uma emergência. E não que você entre direto, todo mês, no emergencial do cartão. Então você, observando esses princípios básicos, você não vai ter tanto desafio na sua vida financeira. Porque gastar hoje ou não gastar além do que ganha, é um desafio muito grande para as famílias, para as pessoas em si, nesse período da pós-modernidade, né? Então, quando eu atento para isso, eu vou evitar muitos problemas dentro do meu lar. Eu tenho que lembrar também, queridos, que no casamento não tem essa de meu dinheiro e do dinheiro da minha esposa. A união é total, viu? Os salários, eles se unem num só objetivo: manutenção da família. Isso é o ideal, certo? Que evita tantos problemas quando você, exemplo, você pega o seu salário, o salário da sua esposa, traça todas as metas, o que vai pagar, o que vai fazer, sobrou alguma coisa, vocês vão planejar o que vai fazer com aquela sobra. Mas a prioridade do salário é a família, é a manutenção daquela família. Então tem mulheres que trabalham e dizem: é o meu dinheiro, esse aqui é meu dinheiro, você não vai pegar no meu dinheiro, isso aqui é para me fazer o meu cabelo, comprar minha sandália, aquela coleção que eu tenho de 1.000 sandálias, né? Vai só ser topeia, né, pastor? Não sei para que tanto sapato, né? Bolsa. As mulheres precisam entender que os recursos da família devem ser na família. Não é que você não vai comprar seu sapato, minha irmã. Não é que você não vai comprar sua bolsa. Nós vamos já entrar nessa questão. Mas você precisa entender que agora não é só você. Tem um filho, tem um marido, tem as despesas do lar. Então, quando um de vocês tem restrição ao dinheiro, isso quer dizer que também vocês não se entregaram 100% naquele relacionamento, nessa união. Isso vai cobrar um preço mais tarde, se é que não já está cobrando. Quando há essa divisão, um não sabe quanto o outro ganha, o homem esconde o contra-cheque da mulher, né? Então, unidade e clareza é fundamental na área financeira. A Bíblia diz lá, como nós vimos, né, os dois estavam nus. Esse nus, meu irmão, ele fala de transparência. Significa jogar limpo, jogar aberto, ser transparente. Nada deve ser oculto no casamento. Minha filha, eu ganho tanto, está aqui o tanto, vamos resolver isso, resolver aquilo, sobrou isso, inverte nisso. Clareza. Vocês vão longe dessa forma. Outra coisa, querido, você deve priorizar as necessidades. As prioridades do lar devem estar acima dos desejos dos cônjuges. A família, os filhos, estão acima do meu desejo particular. Antes de comprar alguma coisa, eu tenho que entender se aquilo que eu estou querendo ela é uma necessidade ou ela é um desejo. Eu preciso disso? Realmente eu necessito disso? Ou é só um desejo meu?
Isso vai evitar muitos problemas futuros. E aí eu falo para as irmãs: você precisa de mais um par de sandália? De mais uma bolsa? Mais um sapato? Irmão, você precisa de mais uma carteira? De mais uma chinela de marca? De mais um boné de marca? De mais um short de marca? Ou é só um desejo seu daquilo? Ou esse dinheiro poderia ser investido em outra coisa? No colégio do menino? Nos livros dele? Né? Porque muitas vezes nós deixamos o nosso desejo passar por cima de tudo. Primeiramente isso. A irmã já entra o irmão já entra o mês pensando naquilo que vai comprar. Quando recebeu o dinheiro, nem recebeu. Eu vou comprar aquilo. Aquela saia que eu vi na loja. A irmã tem 1000 saias. Mas aquela saia, ela sentiu de Deus de possuir. Nem precisa, irmão. É engraçado, vou falar. É engraçado como as mulheres, vocês irmãos, chegar em casa, presta atenção. Vá no lado do guarda-roupa da sua esposa. Dá uma voltinha lá. Talvez nem tenha um lado, seja todo dela. E é só as gavetas que é sua, as gavetas. É cheio de roupa, meu irmão. E quando ela vai sair, eu não tenho roupa. Eu não sei com que roupa eu vou hoje para a igreja. É verdade ou não é, irmão? É verdade. Veste 2, tem roupa, é porque não tem roupa. Irmão, ó, objetivo. Calça, camisa, pronto. Ela está se arrumando para ir para a igreja e eu vou tomar banho. E eu sempre digo assim: eu já estou pronto. Porque eu saio de lá, eu já sei o que eu vou vestir, eu sei o que eu vou calçar. E já estou pronto. Né, irmãos? É assim. Eu quero dizer que muitas vezes a gente compra, mas não precisa. Nunca vai usar ou usa uma vez. É comum. Às vezes, entrega a roupa para o bazar e diz assim: só usei uma vez essa camisa. Está novinha. Para que comprou, irmão? Podia ter empregado o dinheiro em outra coisa, né? Então, queridos, a gente tem que ter uma educação, ou ser reeducado. Muitos de nós não teve isso nas escolas, a família não ensina. Por isso que é importante você ensinar um princípio básico de educação financeira para o seu filho. Dê R$1 na mão do menino e teste ele. O que ele vai fazer com esse R$1? Eu fiz isso uma vez com a minha filha, ela guardou o R$1. E uma vez ele me perguntou: pai, me dá um dinheiro para o xilito? Eu falei: aquele R$1 que eu te dei, cadê? Está guardado. Mas é para gastar, minha filha. Não, mas eu guardei para um presente do meu aniversário. Ah, tá certo. Então, nós também não devemos ensinar os nossos filhos a ser suvino. Devemos ensinar direito. O dinheiro, ele cumpre a finalidade quando ele é gasto. Não adianta nada você ter os bolsos cheios de dinheiro, meu irmão. Você vai passar fome, vai andar nu, se você não gastar. Então, ele cumpre isso quando ele é investido. Outra questão, falei, evite o consumismo, querido. Nós temos uma sociedade que, pelo amor de Deus, as coisas são fabricadas para durar pouco. Você compra uma TV hoje, ela dura 1 ano, 2 anos. E ninguém manda consertar a TV. Hoje, raramente você vê alguém querendo consertar uma TV. Antigamente, eu me lembro que eu tinha um rádio 3 em 1. Eu botei ele umas 5 vezes no concerto. Hoje em dia, nem 3 em 1 existe mais, né? E as pessoas não querem consertar mais nada, não. Hoje em dia, quebrou, joga fora e querem comprar outro. Né? Porque foram feitos para serem descartáveis. Os celulares. Poucas pessoas mandam consertar celular. A não ser que seja bem caro e esteja no seguro, né, irmão? Aí você vai lá e manda, está no seguro. Né? Tem gente fazendo seguro de tela de celular. Aquelas telas bonitas, né, de plasma. Caiu no chão, o seguro cobra uma tela. A tela é mais cara do que o celular, o display. Por isso que a pessoa faz até seguro de celular. Então vamos evitar esse consumismo sem necessidade. Muitas vezes nem precisa. Compra porque está na moda ou porque está em liquidação. Vitrine de shopping. Cuidado. Você vai passando, a irmã vai passando, aí vê o vestido.
Tá caro, tá R$100 o vestido. Mas só que no outro dia a loja resolve colocar 30% de desconto. A irmã nem precisa do vestido. Estava caro quando estava 100, estava caro quando está 70. Mas está em promoção e a irmã vai querer comprar. E muitas vezes usa uma vez, como eu falei. Quando eu saio de casa com a minha esposa, a gente conversa. Assim. Para onde é que a gente vai? Nós vamos em canto fulano de tal. Quando vai entrar em shopping, né? Vamos fazer só isso? Certo. É só isso. Então a gente já vai, que nem cavalo encabrestrado, assim. Eu já digo para ela, não olhe para essas lojas, isso é coisa... né? Quando está precisando, irmão, eu sou o primeiro a dizer, compre. Mas quando não está, a gente evita. Graças a Deus, eu estou brincando assim, a gente não tem problema com isso. Ela entende, a gente conversa, sabe? Ela sabe. Eu digo assim, não, a gente vai comprar. Agora espera só mais um tempinho, deixa para o próximo mês, aguenta até o próximo mês. Mas no nosso orçamento é tirado uma porcentagem para ela ter os gastos dela. A mulher precisa disso, sem que você, irmão, esteja metendo o seu bedelho. Tem as peças íntimas, tem as coisas íntimas. Dê o dinheiro para sua esposa comprar. Deixe ela separar ou separe uma porcentagem para isso. E você não se meta nessas coisas. Está aqui, é tantos reais. Dá. Vai, compra, faz. Né? Mas, muitas vezes nós somos atraídos pelo olhar. E às vezes nem precisamos disso. Mas como vivemos num mundo consumista, o consumismo quer tomar de conta do nosso coração. As promoções, as ofertas. Final de ano está aí, irmão, hein? Coisa que vale 100, em janeiro está valendo 30. E está jogado no meio da loja. E você vai passar e vai se arrepender. Vai dizer, isso aqui eu comprei por R$200, está de 60. Aconteceu com a gente. Olha aí. E a irmã comprou em dezembro, bem carinho. Né? Tenha cuidado com isso, irmão. Eu sempre faço assim, quando é nesse período, novembro, outubro, a gente vai comprar as roupas. Eu compro uma calça, uma camisa e um sapato e guardo. Final do ano eu vou vestir, é novo. Está novo, nunca vesti. Mas quando é em dezembro, está lá, a carestia do mundo, e a gente somos quase que forçados a comprar. Então, nós temos que aprender a ser sábios nessa relação. Cuidado com os pequenos gastos, né? Não, mas é só 20. Não, fulano de tal está vendendo, é só 30. Ah, mas é só 40. Irmão, pega esses 20, esses 30, esses 40 e soma no final do mês, vê o que dá. Dá uma montante enorme. E a gente vai dizer, vale tudo isso. É tudo isso, irmão. É tudo isso. Aprenda, família, casais, a manter as suas dívidas no lápis. Planejem um orçamento. O que é dívida fixa, o que é dívidas que podem advir, sabe? E você terá uma solução melhor com o seu salário. Amém? Porque tudo isso, queridos, é saúde para o lar. É saúde para o relacionamento. E Deus, Ele não quer que nós sejamos ignorantes e nem uma vírgula dessa palavra. A solução para todas as questões familiares está em Deus, está em Jesus. Deus, quando instituiu o casamento, Ele deixou um manual de instrução. Está tudo aqui. Todas as respostas para todas as perguntas está aqui. Verdade absoluta da parte de Deus, e não tem quem tire isso do coração de cada cristão. O cristão verdadeiro, ele defende a palavra de Deus como verdade absoluta que é. Está tudo aqui. Deus deixou este manual, mas o que acontece é que de forma cultural, negligente e preguiçosa, nós não queremos ler. Brasileiro, isso é cultural.
Muitas vezes, quando nós não éramos do mundo, nós passávamos 1 hora lendo revista de fofoca de vida de artista de novela. Eu vou comprar Hoje é Contigo, porque Hoje é Contigo está falando da atriz fulano de tal, que deixou o marido, que está namorando não sei com quem. E a gente quer saber da vida das estrelas, né? Pois aqui fala da vida da maior estrela que já habitou nesta terra e que hoje mora no céu, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E tudo para a nossa vida ter paz e felicidade está na palavra de Deus. Deus quer que nossa família dê certo. E Ele quer começar por você. Você pai, você marido, você esposa. Deus quer começar por você a um trabalhar, a uma restauração na sua família. Você que está aqui nessa noite, Deus quer começar a trabalhar na sua família por você, pai, por você mãe, por você filho. Você não está aqui nessa noite à toa. Deus quer usar você para ser o canal de bênção que a sua família precisa. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu lar e no seu coração, para que você venha gozar da verdadeira paz que está na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de encerrar dizendo que bem-aventurado você que tem a sua família na casa do Senhor. Josué sabia muito bem da importância de ter a família na presença de Deus. Ele vai dizer: vocês escolham se vocês querem servir a esses deuses aí dos amorreus ou ao verdadeiro Deus. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a promessa para aquele que entrega a sua vida a Jesus: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nesta noite você tem esta oportunidade. Quem seria você sem a sua família? Pense nisso. Querem destruir a família. Seu bem maior que você pode ter. Todo mundo diz assim: num momento de dificuldade, você corre primeiro para a família, porque ela é a base de todo ser humano. Deus fez para ser base, para ser alicerce de toda pessoa. O filho, ele pode ter 100 anos, mas quando surge um problema, a mãe, o pai, né? Você aí que tem filho já casado, você deve saber. Quando ele está com um probleminha lá, ele vai: mãe, eu estou com isso, mãe, eu estou com aquilo, né? Você do mesmo jeito, porque a família é essa necessidade que nós temos de viver em sociedade, em harmonia. Amém? E bem-aventurado nós, você que hoje tem o seu marido, que hoje tem a sua esposa na presença do Senhor. E se você não tem, creia na promessa de Deus, porque Ele não falha em nenhuma palavra do que Ele prometeu para a sua igreja. Amém? Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui. Aleluia. Pastor,